Olá, bem-vindo de volta ao meu podcast. Hoje venho-vos trazer aqui um caso sobre uma família, também, tem sido muitas famílias, mas é um caso muito interessante, que isto foi uma das razões porque é que eu quis começar este podcast e YouTube, não é? Mas porque é que eu não fiz mais cedo? Porque eu estava à espera de haver novidades, mas está tudo igual, por isso vou avançar, porque é um caso muito interessante. Ora bem, vamos começar. Antes de mais, eu gostava de pedir para meterem um gosto no vídeo, se gostarem, e subscreverem se quiserem. Eu tento meter vídeos todas as semanas, ou de 2 em 2 semanas, depende. Quando consigo, tem sido uma altura um bocado complicada. Ora bem, isto é uma família de 13 filhos, ok? E a casa é chamada de Casa de Horrores, não por nada assustador, mas simplesmente por o que os pais fizeram a estas crianças passar. Por isso eu quero já avisar que isto vai ser um assunto de negligência e abusos, maus tratos. Por isso, se vocês não conseguirem lidar muito bem com isso, peço que não vejam este vídeo se for melhor para vocês. O que eu acho nesta história é como é que é possível não ter havido ninguém que chegasse à frente. Toda a gente falhou com estas crianças e vocês vão perceber porquê. Por isso é que eu acho importante trazer estes casos e decidi falar sobre ele. Mas vamos lá. O pai da família é David Alan Turpin e ele nasceu no dia 17 de outubro de 1961. Ele era muito inteligente e andou na universidade e nisto tornou-se engenheiro de computadores. A mãe é Louise Anna Turpin e nasceu no dia 24 de maio de 1968. Ela e o David tinham quase 7 anos de diferença e ela quando namorava com o David, ela tinha apenas 15 anos e ele já tinha 22. E em 1985 eles casaram-se e ela tinha apenas 16 anos. Mas a polícia apanhou-os e trouxe-os de volta para casa. Ela até que fugiu por causa do medo dos pais, como é que eles iam reagir. Mas é engraçado porque depois o pai disse que queria que eles se casassem de forma em condições, mesmo para a igreja e tudo. Mas há uma história por trás da Louise. É uma história muito complicada porque existem coisas que falam. Ela sofreu de abusos sexuais por parte de alguém da família dela. Eu penso, por aquilo que tudo indica e que as irmãs próprias vieram a dizer, é o avô delas. A própria mãe da Louise pegava nas filhas e levava à casa do avô para ele abusar delas, porque ele depois dava dinheiro à mãe, ou seja, ela vendia as próprias filhas ao pai, não é? Ao avô das crianças, só para ela ter dinheiro. E dizia mesmo às filhas: se vocês querem comer, têm que ir e pronto. A situação aqui que eu acho um bocado confusa é onde é que estava o pai delas, que não falam, só dizem que os pais eram muito sérios com elas a nível de namorar e depois o pai só quis que ela voltasse para casar, mas não é que ele estava no meio disto tudo, por isso eu não sei. Eles eram religiosos e até foi na igreja que eles se conheceram, o David e a Louise. E depois disso eles começaram a ter filhos em 1988 e a primeira filha foi a Jennifer. Pouco se sabe dos filhos e dos nomes deles. Eu sei que eles têm 13, mas só 2 são conhecidas, por isso não sei os nomes nem nada, não posso saber, nem a idade deles sei. Por isso, só sei da Jennifer, que é a mais velha, porque ela veio ao público falar. O resto eu acho que está por proteção, não querem, e também alguns são novos, por isso não podem, estão protegidos. Eles tiveram ao todo 10 filhas e 3 filhos. A razão para eles terem assim muitos filhos, eles diziam que era Deus que lhes pedia para terem muitos filhos, ou seja, Deus ia ter com eles a pedir para eles terem muitos filhos.
era isso que eles diziam. Só que tudo que eles fizeram depois não tem nada a ver, por isso não se confia. E os filhos nasceram entre 1988 e 2015. Depois, eles não quiseram que os filhos fossem para a escola. A única que foi para a escola foi a Jennifer. E ela sofreu de muito bullying na escola. Porquê? Porque ela cheirava muito mal. Ela estava muito suja, porque ela não tomava banho, nada. E por isso, depois, mais tarde também, entretanto, a Louise começou supostamente a dar aulas em casa. E eles criaram tipo uma escola com o nome e tudo, que era uma escola que eles davam aulas em casa, supostamente. A Louise era a professora e o David era tipo o diretor da escola mesmo. E isso era tudo só um pretexto para os filhos não ir para a escola. E depois, mais tarde, também foi a Jennifer que acabou por ensinar mais aos outros, como ela tinha sido a única que tinha ido à escola, até o 3º ano, pelo menos, não é? E eu penso que tenha sido ela mais a professora deles, dos mais novos. Eu sei que também houve um filho que também chegou a ir para a universidade, acho que foi a universidade, só que a mãe, a Louise, não é? Ia com ele à escola e esperava à porta por ele, até ele sair, mesmo à porta da classe, que era para ele ir e voltar para casa. Ele não podia falar para ninguém, nada. O pai, o David, ele ganhava muito dinheiro e depois também tinha uma carreira de sucesso. E com isto eles tiveram sempre casas muito boas. A família primeiro viveu em Fort Worth, em Texas, e depois foram para Rio Vista, também Texas. Quando a mais velha tinha 18 anos, o casal mudou 10 crianças para uma caravana que tinha no terreno da casa deles. Eles tinham mais 2 novos e essas 2 crianças ficaram com o casal e o resto ficou 10 crianças numa caravana e a Jennifer tinha tomado conta de todos. E eles levavam uma vez por semana lá compras, uma saca de compras para eles comer, só que claro que não dava para nada e eles tinham muita fome, eles passaram muita fome, aquelas crianças, é impressionante. E a outra filha, que depois mais tarde ficou conhecida, disse que tinha 6 anos na altura e alimentava-se de ketchup e mostarda e cubos de gelo até, com tanta fome que ela tinha. A Jennifer depois também disse que via mais ou menos as compras como é que eram, que era para ver se pelo menos uma vez por dia tinham que comer. Tinha que fazer as contas. Depois a Jennifer, a mais velha, não é? Também recebeu um telemóvel para receber indicações dos pais, que é que ela tinha que fazer. Se os mais novos fizessem as neiras, tinham que ir para dentro de uma jaula, não é? Como os animais, e tinha que fechá-los lá. E os pais diziam à Jennifer, se ela não fizesse isso, ou os mais velhos não fizessem isso, ou os mais novos, que os pais iam fazer isso com eles, por isso eles não tinham muita escolha, eles ou faziam isso ou eram eles que iam. E a Jennifer depois mais tarde veio dizer que já estava muito saturada. A Jennifer sobreviveu a isto tudo porque também diz que não queria deixar os irmãos. Em 2010, depois deles saírem da casa, eles deixaram tudo nojo. O novo dono tirou fotos à casa e estava tudo sujo. Desculpem agora isto, mas estava cheio de fezes e cordas por todo lado. E o pior, tinha tipo vários animais mortos na casa e na caravana também. Cheio de lixo, tudo. Um caos, tem fotos mesmo disso. E entretanto, eles mudaram-se para a Califórnia. Não sei onde é que eles viveram bem em Califórnia. Eu sei que eles depois, em 2014, foram para viver para Paris, em Califórnia, que foi de 2014 até este caso acontecer, por isso eles depois não mudaram mais de casa. Os vizinhos também, pelos vistos, sabiam que existiam crianças, visto que mais tarde falaram nisso, mas nunca disseram nada. Não entendi. Mas se vocês pensam que as crianças não saíam, vocês estão muito enganados, porque as crianças de longe a longe, muito raramente elas saíam de casa. Onde é que elas iam? Bem, os pais compravam roupa para todos igual, pegava neles, ia com eles à Disneyland, foram a Las Vegas, casarem-se, renovar os votos outra vez e levaram as 13 crianças com eles, ou as crianças que havia na altura, não é? Que eles tinham na altura e pareciam todos uma família muito feliz.
super feliz mesmo. Se virem as fotos vão dizer, uau, que família linda, perfeita. E nada a ver, nada a ver. A Louise foi distanciando os filhos da família dela. E é assim, a irmã dela, uma das irmãs da Louise, ainda esteve a viver com ela em Texas, mas a irmã dela não podia sair, a irmã dela tinha que ir trabalhar e voltar logo para casa, os filhos só podiam falar com autorização para a tia, não é? E ela diz que não achava o correto o que ela fazia, mas que também não percebia muito sobre educação, por isso também nunca se meteu. Achou, ok, é da maneira que eles educam, não me vou meter. Mas houve coisas muito estranhas que aconteceram. Ela diz que um dia foi tomar banho e a própria Louise abriu a porta da casa de banho e deixou o David entrar, só para ver. Ela diz que nunca lhe tocaram nem nada, mas ficaram ali só a ver ela a vestir-se e tudo. E depois ela diz que acabou o verão e ela voltou para a casa dela e nunca mais foi lá. E elas faziam chamadas por vídeo com os filhos da Louise, não é? Com os sobrinhos. Mas ela diz que via que as coisas não estavam muito bem, então ela até isso deixou de fazer vídeos, nem viam mais as crianças nem nada. Bom, um dia a Jordan, ou seja, a outra filha mais conhecida, além da Jennifer, a mais velha, ouviu os pais a dizer que iam mudar de casa para Oklahoma e ela decidiu fazer alguma coisa quanto a isso. E é isso que nos leva ao dia em que tudo aconteceu. Ou seja, no dia 14 de janeiro de 2018, duas irmãs saíram de casa pela janela, por uma janela. A mais nova, de 13 anos, teve muito medo e voltou para casa, mas a Jordan, que tinha na altura 17 anos, decidiu ir em frente. Ela tinha um telemóvel que tinha encontrado em casa, que já não tinha cartão, e depois de sair da vista de casa dela, não é? Ligou para o 911, ou seja, o 112. Quando ela ligou, ela explicou que tinha fugido de casa porque dois irmãos dela estavam amarrados em casa, à cama, e que eles estão todos a passar por maus tratos e que não tomam banho e que cheirava muito mal. Diz que às vezes acordava e nem conseguia respirar por causa de tão mal que cheirava a casa. Elas perguntaram porque é que eles estavam amarrados e ela diz que estavam amarrados, presos à cama, não é? Porque tinham roubado comida da mãe. Ou seja, entretanto a polícia chegou, não é? E começou a perguntar tudo. Isto tudo foi ao telefone, certo? Depois, entretanto, a polícia chegou e ela teve que explicar tudo de novo. E ela estava a falar que passavam fome, que só tomavam banho uma vez por ano. Uma vez por ano que eles tomavam banho, imaginem isso. E que estava tudo sujo, que estavam sempre presos e pronto, nunca tinham saído. Que ela nunca tinha falado com ninguém fora da família dela. E depois, mais tarde, ela até se lembrou que mais um irmão estava preso, ou irmã, que eram 3 ao todo que estavam amarrados. E ela depois também se lembrou que tinha provas disso. E a polícia pediu para mostrar e ela mostrou as fotos dos irmãos na cama. E foi aí que esta menina tornou-se uma heroína porque a polícia acreditou e pediu reforços. E passada 1 hora e pouco a polícia chegou lá e eles pediram tocaram à porta, não é? A polícia tocou à porta e os pais vieram todos chocados, super chocados, e disseram que tinham recebido um telefonema a ver se estava tudo bem. E eles, o que é que se passa? Nós acabamos de acordar, não sei o quê, mas demoraram uns 2 minutos a abrir a porta. Ou seja, a polícia começa a entrar, começa a ver lixo por todo lado, um cheiro insuportável, fezes por todo lado, sacos de lixo, comida estragada. E tipo, não se esqueçam que na América eles costumam ter tipo uma câmara, a polícia costuma ter tipo uma câmara, por isso está tudo filmado. Há vídeos mesmo sobre isso, eu vou deixar aqui em baixo na descrição, se vocês quiserem ver. Eles encontraram 12 crianças, uma delas parecia estar amarrada à cama há semanas. E os outros 2 que a Jordan tinha falado, que também estavam presos, os pais conseguiram soltar, mesmo antes de abrir a porta à polícia.
as crianças estavam cheias de pisaduras e feridas e magrinhos. Eles estavam super magros. Via-se que eram maltratados mesmo. E depois a polícia viu que a mãe Louise tinha um problema de compras. Tipo, ela tinha a casa cheia de coisas. Ela comprava brinquedos, jogos, roupa e não dava nada às crianças. As crianças não podiam tocar em nada. Ela era viciada em compras. Mais tarde depois veio-se saber que eles também já tinham entrado em insolvência. Claro, ela era viciada em gastar dinheiro e o pai também era o único a ganhar e eles também não conseguiam tanto, não é? A filha mais velha, ou seja, a Jennifer, tinha 29 anos na altura e pesava apenas mais ou menos 37 quilos. Imaginem, eles pareciam todos crianças, todos. E foram todos levados ao hospital e tiveram que ser todos tratados porque estavam extremamente desnutridos mesmo. Os pais foram presos e foram acusados de todos os abusos e tortura e negligência e outras coisas. E eles declararam-se como não culpados. Não se percebe. E mais tarde mudaram para culpados e por isso eles foram acusados de prisão perpétua, mas com a possibilidade de liberdade condicional daqui a 25 anos. Mas como crimes destes tão fortes, duvida-se que eles algum dia consigam sair, não é? Ora bem, depois disto tudo, o que é que aconteceu? Bem, as crianças foram para o hospital, como já falei, várias semanas, e 6 dos menores foram para duas famílias de acolhimento, 2 diferentes. Uma das famílias adotou 5 crianças e também tinham outras crianças de acolhimento, não é? E isto podia ser o fim desta história, tudo muito feliz por estas crianças estarem bem, mas só que não. É que eles foram para uma casa que também tratava mal as crianças e pelos vistos houve abusos também na casa e foram retirados e essas pessoas também foram presas. Quando este caso aconteceu em 2018, muita gente doou dinheiro para estas crianças, só que dinheiro até hoje nunca chegou a eles. E infelizmente, por isso alguns deles estão a viver na estrada e estão a passar por fases muito complicadas mesmo. E por isso é que eu digo que muita gente falhou, porque até a Segurança Social falhou com estas crianças mesmo, completamente. E que eles no início falavam muito que iam proteger estas crianças e assim, e assado, e nada foi feito. Ou seja, a Jordan, né, que conseguiu escapar, ficou famosa por ser a heroína desta família, e a Jennifer, a mais velha, também já fez entrevistas a falar sobre as coisas que se passaram. E isto uma entrevista que elas deram em novembro do ano passado, muito boa. Vou deixar aqui em baixo também um link para vocês verem. E nessa entrevista acho que são 6 episódios e tem lá também imagens da casa e como é que foi tudo. Só que pronto, lá está em inglês, certo? Mas se vos interessar podem ver. Para mim este polícia foi também quem fez o seu trabalho certo? Eu acho que é muito difícil encontrarmos pessoas que queiram, polícias hoje em dia que façam um trabalho bem, não é? Até ao fim. Vemos nestas situações, vemos sempre polícias que não fizeram bem o trabalho deles e torna-se tudo tão complicado. Se alguns polícias decidirem fazer as coisas certas, em muitos casos não estavam por resolver. Imaginem que este polícia aqui tinha ignorado esta menina. Tinha dito, sim, vamos levar para casa. Pegava nela, levava-a à casa. A Jordan também já tinha tentado fugir, mas não conseguiu. E os pais também ameaçavam sempre que se algum dia acontecesse alguma coisa, que vinha alguém chamado Segurança Social que separava as crianças todas. Ora bem, a verdade é que isto não está muito errado e por aquilo que nós sabemos foram mesmo separados, não é? Mas aquelas crianças passaram por muita coisa. Eles não podiam comer, eles só comiam uma vez por dia, eles só tomavam uma vez por ano a banho. Outra coisa que me chocou bastante foi que a polícia, quando chegou, não é, perguntou assim, estás sob medicação ou drogas, não é, que eles queriam se referir mais, e ela, o que é medicação? Eu não sei o que é medicação. Ela nem sabia o que era medicação. Imaginem, crianças de a mais velha 29 anos, a mais nova 2 anos,
como é que estas crianças conseguiram todas sobreviver sem medicação, sem médicos, sem nada. Isto é impressionante. Eu fiquei mesmo super admirada com este caso. Passaram por muita coisa. Os pais também tinham câmaras dentro de bonecos, Barbies e tudo lá com câmaras para ver tudo que eles faziam. Por isso é normal eles terem medo de fugir, não é? Que eles eram controlados, mesmo quando não estavam em casa, os pais não estavam em casa, eles eram controlados. Foi muita sorte a Jordan ter escapado. Ela disse mesmo, eu estava cheia de medo de sair um bocado à rua, os meus pais darem por ela e virem atrás de mim e matavam mesmo ali, mesmo sabendo que eu já estava a ligar à polícia, eles matavam mesmo ali. Porque ela estava aterrorizada mesmo. E eu acredito que eles sejam capazes de fazer isso, por acaso, eu acredito. O que eu acho muito estranho neste caso é que eles também tinham muitos filhos, não é? Só que quando os filhos começavam a ficar velhos, os pais já não queriam mais, ou seja, os mais pequenos eram os mais importantes sempre. Quando eles começavam a crescer, já não tinham piada para eles. É o que eu dá a entender, por isso é que eles devem ter tido muitos filhos. Para mim, eles são simplesmente uns psicopatas que têm de sofrer na prisão por tudo que fizeram. Não há outra explicação para isto. E será que a Louise era assim? A minha teoria é esta. É que a Louise, como sofreu abusos em pequena, quis proteger os filhos, para os filhos não sofrer com isso. Por isso é que ela isolou-os do mundo inteiro. Mas não é que isto faz sentido se ela depois também fez coisas graves aos filhos? Não dá para entender como é que ela quis isolar do mundo inteiro, pensar que ela é que estava correta, não é? A fazer isto, eu não entendo. Não entendo. O meu desejo para este caso, que era isto que eu queria que acontecesse agora em breve, por isso é que eu ainda não tinha feito este caso, mas está tudo igual, era que os mais velhos conseguissem aceder ao dinheiro que foi doado, não é? Para ver se depois, entretanto, não sei, eles conseguissem ter a guarda dos irmãos mais novos para ficarem todos juntos ou algo assim do género, porque a maioria deles são todos adultos. E a Jordan hoje já tem 22 anos, penso eu. E ela é uma menina linda. E ela tem um TikTok. Ela e a Jennifer têm um TikTok, se vocês quiserem. Vou deixar aqui em baixo também, para vocês irem ver, porque elas são lindas. E de vez em quando elas falam sobre a história que passaram. A Jordan gosta de cantar, aliás, eu vou-vos contar aqui uma coisa muito interessante. Porque é que a Jordan quis escapar? Ou seja, ela começou a ver na internet com aquele telemóvel que ela conseguiu, que ele tinha internet a casa, não é? E ela conseguiu ver músicas do Justin Bieber e ela começou a ver os vídeos deles e tudo, começou a perceber, tem outra vida, isto não é vida para ninguém, isto não é a vida de toda a gente. Então ela começou a querer também ver mais do que aquilo que ela via, percebeu que aquilo que ela vivia era tudo errado, que ninguém vive assim, e ela fazia vídeos a cantar quando os pais não estavam, e na casa de banho, ela cantava na casa de banho e tudo, e começou a partilhar isso, e foi uma das razões porque, por isso as redes sociais também têm coisas muito boas, não é? Nós conseguimos chegar a pessoas que nós nem imaginámos que conseguíamos, e é essa a diferença que muita gente faz. Por isso, espero que a Jordan consiga ir muito longe na vida dela, e a Jennifer também, não é? A Jennifer fala mais até sobre o que se passou do que a Jordan. Jordan não vejo assim quase vídeos nenhums a falar. Mas a Jennifer agora identifica-se como pan, ou seja, ela não se identifica com nenhum género. No TikTok ela chama-se Te Amo Música 88, ou seja, eu vou pôr aqui em baixo se gostarem de ver o TikTok dela e para saber mais novidades e assim. A Jordan Turpin chama-se exatamente igual, a Jordan Turpin, e pronto. Sobre o resto dos irmãos, eu não sei onde é que eles estão, como é que eles estão, não faço a mínima ideia, e não posso vos dar aqui porque eles decidiram todos ficar anónimos e é o direito deles. E
Eu espero que não haja muitos mais casos no mundo como este aqui, porque isto é impressionante. O que é que pode acontecer com pessoas sem ninguém dar por ela? Eles mudaram de casa e ninguém soube. Eu acho mais impressionante a família da Louise, não é? Que a irmã viveu lá. Ok, eu entendo que ela não se queria meter na educação, mas acho que ela podia bem ter dito alguma coisa, não sei, não ver não sei, cheirar mal. Será que na altura não cheirava assim mal? Eu não sei, acho isto muito estranho. E acho que isto aqui parece mais saído de um filme do que outra coisa. E graças a Deus saíram todos vivos daquela casa, porque não sei como mesmo, não sei. E só tenho mesmo pena deles não estarem todos juntos. É só isso que eu desejo para eles, que eles fiquem bem e que tenham muito sucesso. Pronto, é tudo sobre este caso. Espero que tenham gostado e que voltem. E eu sei que isto foi um caso muito pesado, muitos abusos e isso tudo, mas acho muito importante falar sobre isto, não é? Porque parece um mundo completamente à parte que nem imaginamos que existe, mas que existe. E pronto, obrigada mais uma vez e até à próxima.